Olá, sejam todos bem-vindos ao Aletheia. E neste primeiro episódio de Aletheia, nós vamos esmiuçar um pouco a questão e ir além e trabalhar mais metodicamente e mais teoreticamente sobre o que faz um psiquiatra Red Pill que o diferencia de um psiquiatra Blue Pill. E isso, para responder, temos que passar necessariamente por uma classificação das formas de conhecer, dos modos de saber. Então nós vamos nos valer de um conhecimento que é de Aristóteles, em que ele postulou as 5 virtudes intelectuais. Quais são as 5 virtudes intelectuais? Nous, Sophia, Episteme, Frônesis e Tecné. O que é cada uma delas? Vamos começar de baixo para cima. Tecné, o próprio nome diz, é a tecnologia, é o domínio de uma técnica. Que essa técnica pode ter um fim prático, como por exemplo a técnica de construir mesas, como pode também ter um fim estético, que é o de construir uma obra de arte. Frônesis, que traduzindo significa prudência. O que é prudência? A prudência é uma virtude intelectual, é uma das 5 virtudes intelectuais, como estão vendo aqui, mas ela também é uma virtude moral, que consiste naquela capacidade que nós temos de decidir pelo certo e pelo errado em situações particulares. Ou seja, a frônesis é uma das 5 virtudes intelectuais que é diretamente responsável pela nossa capacidade de sermos éticos e vai envolver todas as implicações éticas do que vamos fazer, nós como seres humanos. A episteme é não propriamente a ciência, mas é a ciência da ciência, é a teoria do conhecimento. Não é o conhecimento em si, é a teoria sobre o conhecimento. Através da episteme, nós somos capazes de conhecer o conhecimento e de entender as raízes daquilo que produzimos enquanto conhecimento. Nos tempos modernos, houve uma querela muito comum e muito debatida, que era uma questão epistemológica, da teoria do conhecimento, que acontecia entre racionalistas e empiristas. Os racionalistas diziam: o nosso conhecimento deriva da razão. E os empiristas diziam que o nosso conhecimento deriva da experiência. Veio depois Kant e pôs, de certo modo, uma solução nessa querela, né? Que é tipicamente uma querela epistemológica da teoria do conhecimento. Ou seja, então episteme é uma virtude intelectual a qual nós vamos sempre nos utilizar para fazermos uma reflexão crítica e uma compreensão de algum saber. Não escapa disso a psiquiatria. Então episteme significa aquela possibilidade que nós temos de conhecer o conhecimento, de poder entender qual é a raiz da produção do conhecimento. E podemos entender, por exemplo, por que certos saberes dentro da psiquiatria são facilmente validados através de métodos empíricos experimentais. Como, por exemplo, o teste de um psicofármaco, se ele vai funcionar ou não vai funcionar numa população. Mas há também outras questões, como, por exemplo, a própria psicoterapia psicanalítica, onde é um objeto científico que não é passível de ser reduzido às suas variáveis quantitativas, né? Então, ele é um objeto a ser estudado de uma outra forma. Então, a epistemologia é justamente essa virtude intelectual, segundo Aristóteles, que nos possibilita entendermos como o conhecimento é produzido, o conhecimento que temos do conhecimento. Sofia, que dá o nome, a palavra filosofia. O que é filosofia? Filosofia é a busca da sabedoria. Ou seja,
A filosofia é uma virtude intelectual superior no sentido em que ela vai refletir as raízes de uma questão. E hoje, nós não vamos nos ater à filosofia. Porém, em vários dos episódios de Aletheia, nós vamos retomar questões filosóficas, como, por exemplo, as dialéticas que temos entre mente e corpo, entre biológico e psicológico, entre orgânico e psíquico, enfim, várias questões muito teóricas e que são importantes para definir certas questões e certas definições de para onde estamos indo, né? E de qual é a finalidade de certas práticas humanas. Estamos sempre recorrendo a ela, a boa e velha filosofia. O nous, como virtude intelectual, se refere àquela virtude superior que tem a ver com a lógica formal, daqueles axiomas, das afirmações absolutas e irrefutáveis, como, por exemplo, o ser é e o não ser não é. Ou se A igual a B e B igual a C, então A também é igual a C. Então nous se refere àqueles axiomas, aquelas condições, né, irrefutáveis que são um produto, óbvio, de um raciocínio mais lógico, formal. Então essas são as 5 virtudes intelectuais segundo Aristóteles.